E se você estivesse sendo enganado na própria igreja? Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 enganos que se infiltraram nas igrejas e estão impedindo milhares de cristãos de se prepararem para a volta de Jesus. E o pior, você pode estar acreditando em pelo menos um deles sem saber. Se inscreve agora e ativa o sininho porque esse conteúdo pode ser bloqueado a qualquer momento. E me diz nos comentários, quantos desses enganos você já viu na sua igreja? Seja sincero. Em 2025, estamos vendo um crescimento explosivo de falsas doutrinas dentro das igrejas evangélicas. O que antes ficava nas periferias agora está no centro dos púlpitos. E isso não é acidente. É exatamente o que Jesus alertou que aconteceria nos últimos dias antes da sua volta. Presta atenção nisso. Em Mateus 24:4-5, a primeira coisa que Jesus adverte sobre os últimos tempos não é guerras, não é terremotos, mas engano. Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, muitos em seu nome. Ou seja, dentro da igreja. Mas espera, se esses enganos estão dentro da própria igreja, como a maioria dos cristãos não percebe? Como líderes consagrados podem estar propagando mentiras sem saber? A resposta vai te chocar. Primeiro engano: o evangelho da prosperidade disfarçado. Poucos sabem, mas esse não é mais aquele evangelho descarado de determinar carros e mansões. Agora ele está sofisticado, mascarado de mentalidade de abundância e prosperidade integral. A verdade é que quando você ensina que a bênção de Deus se mede por conforto material, você mata a vigilância espiritual. Por quê? Porque um cristão confortável não vigia. Ele não espera Jesus voltar, ele espera a próxima promoção. Isso te incomoda? Segundo engano: hipergraciosidade que anula a santidade. Aqui que fica interessante. A graça de Deus é real e transformadora, mas surgiu uma distorção perigosa. A ideia de que não precisamos de santificação porque Jesus já fez tudo. Hebreus 12:14 é claro. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Mas quando você prega uma graça que não exige transformação, você cria cristãos carnais que acham que estão salvos. E cristãos carnais não se preparam para encontrar um Deus santo. Terceiro, engano: ecumenismo sem discernimento. Nos últimos 3 anos, explodiram movimentos de unidade cristã que parecem lindos na superfície. O problema? Estão unindo verdade com erro, luz com trevas. 2 Coríntios 6,14 pergunta: que comunhão tem a luz com as trevas? A igreja primitiva era conhecida pela sua doutrina pura, não pela sua tolerância com heresias. Quando você abre mão da verdade pela paz, você desarma o povo de Deus. Agora presta atenção nisso aqui. Deixa eu te contar algo que vi com meus próprios olhos. Semana passada visitei uma igreja grande, cheia, animada. 2 horas de culto. Sabe quantos minutos foram dedicados à palavra de Deus? 12 minutos. O resto? Entretenimento. E isso me leva ao quarto engano: entretenimento acima da palavra. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo. As igrejas descobriram que pessoas preferem emoção à transformação. Preferem música empolgante à pregação profunda. E lentamente, o culto virou show, o pastor virou palestrante motivacional e a Bíblia virou acessório decorativo. A verdade é que em 2 Timóteo 4:3-4 está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esse tempo é agora, e não para por aí. Quando você substitui a palavra por entretenimento, você cria uma geração de cristãos que não conhecem as profecias, não entendem os sinais dos tempos e não estão vigiando. Eles vão à igreja, mas não conhecem a Bíblia, cantam sobre Jesus, mas não obedecem Jesus. Quinto engano: a acomodação ao mundo, chamada de relevância. Agora vem a parte impressionante. Existe um movimento crescente de contextualização que está diluindo o evangelho. A desculpa? Precisamos ser relevantes para alcançar essa geração. Mas aqui está o problema. Em Romanos 12:2, Paulo ordena: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Quando a igreja se parece com o mundo, fala como o mundo, pensa como o mundo, ela perde seu poder profético. Ela não chama mais ninguém ao arrependimento. Ela celebra o pecado disfarçado de inclusão. E poucos têm coragem de falar isso, mas eu vou falar. Uma igreja acomodada ao mundo não prepara ninguém para a volta de Jesus. Porque Jesus não volta para buscar o mundo. Ele volta para buscar quem se separou do mundo. Mas tem mais.
Esses 5 enganos não operam isolados. Eles trabalham juntos, criando uma igreja que parece viva, mas está espiritualmente adormecida. Uma igreja de Laodiceia, que Jesus descreveu em Apocalipse 3,17, como aquela que diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas que ele vê como desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Mas o que eu vou te mostrar agora vai mudar tudo o que você acabou de ver. Porque existe um engano maior por trás desses 5. Um engano tão sutil que até líderes bem-intencionados caem nele. E ele está conectado com o maior sinal profético dos últimos tempos. A verdade é que todos esses enganos têm um objetivo em comum: tirar a urgência da volta de Jesus do coração da igreja. Deixa eu te mostrar. Quando você acredita no evangelho da prosperidade, você quer que Jesus demore a voltar, porque você está bem aqui. Quando você vive em hipergraciosidade sem santidade, você não quer pensar no julgamento. Quando você abraça ecumenismo sem discernimento, você perde a capacidade de distinguir o falso do verdadeiro. Quando você troca a palavra por entretenimento, você não estuda profecias. E quando você se acomoda ao mundo, você não anseia pelo céu. Percebe o padrão? O inimigo não precisa fazer você negar Jesus. Ele só precisa fazer você esquecer que Jesus volta. E está funcionando. Quantos sermões sobre a volta de Jesus você ouviu no último ano? Quantas igrejas ainda ensinam sobre arrebatamento, tribunal de Cristo ou preparo da noiva? Aqui que fica realmente sério. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25. Todas eram virgens, todas eram da igreja, mas 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. A diferença? Preparo, óleo na lamparina, vigilância. E quando o noivo demorou, o que aconteceu? Todas cochilaram. Todas. Mas quando o grito veio à meia-noite: aí vem o noivo! Só as preparadas entraram. As outras bateram na porta e ouviram a frase mais aterrorizante da Bíblia: não vos conheço. Isso vai te chocar. Elas eram religiosas, frequentavam o lugar certo, tinham a aparência certa, mas não estavam prontas. E a porta se fechou. Esses 5 enganos estão criando uma geração de virgens insensatas, pessoas sinceras, mas enganadas, religiosas, mas não prontas. E o tempo está se esgotando. Então, o que vimos hoje? Primeiro, enganos disfarçados de bênção que matam a vigilância. Segundo, doutrinas que parecem graça, mas produzem carnalidade. Terceiro, tolerância religiosa que desarma o discernimento. Quarto, entretenimento que substitui a palavra e apaga a profecia. E quinto, acomodação ao mundo que rouba o anseio pelo céu. E você? Reconhece algum desses enganos na sua vida ou na sua igreja? Isso é alarmismo ou cumprimento profético? Comenta aqui embaixo qual desses 5 mais te impactou. Quero saber sua opinião sincera. E no próximo vídeo eu vou te mostrar os 7 sinais proféticos que estão acontecendo agora em 2025 e que a maioria das igrejas está ignorando. Você não pode perder isso. Está diretamente conectado com o que vimos aqui hoje. Se esse vídeo tocou seu coração, deixa o like agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E nos vemos no próximo vídeo. A paz do Senhor.